Boa noite, turma. Vamos começar fazendo a nossa oração, né? Amado Deus, nós chegamos em mais uma aula onde o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais. E pedimos a Tua iluminação, a Tua presença conosco, Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, tudo isso que estamos fazendo é vão. Mas estamos nos propondo a estudar para aprender mais do Senhor, conhecer um pouco mais a nossa história e procurar não cometer os mesmos erros que as igrejas do passado cometeram. O Senhor nos ilumina no caminho do saber. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos conhecer os anabatistas. O que significa anabatistas? Os rebatizadores. É exatamente esse o significado de anabatista, aqueles que rebatizam. Por que acabamos de começar, irmã Simone? Por que eles eram chamados de anabatistas? Vamos entender. Dentro do grupo dos protestantes, que foi ali que a gente viu na aula passada, liderados por Lutero, por Zwinglio, Zwinglio, né? Liderado por Lutero, Zwinglio, Erasmo, esses grandes nomes que a gente viu, né, na aula passada. Surgiu dentro do grupo protestante um grupo que protestava contra o protestantismo deste grupo protestante. Por quê? Porque eles entenderam que eles vieram protestando sobre um assunto, mas não foram tão fundo quanto eles imaginavam que iria. Porque Lutero, Zwinglio é que fala, já esqueci o nome, Zwinglio. Eles protestaram contra a indulgência, contra a mistura do poder da igreja com o Estado e aquela mistura toda, e alguns outros pontos que a gente leu sobre a soberania do Papa, sacerdócio que era todos nós, não era só a figura do Papa. Falando em Papa, vocês viram que morreu, né? E vocês viram que o cidadão lá falou o ano passado que ele morreria? Que cidadão? Espera aí. Continuando. É bom estar aqui, porque eu comando, né? Continuando. Os anabatistas, eles surgem dentro desse cenário, onde a igreja protestante já está se consolidando, mas eles surgem como um grupo chamado de, deixa eu achar aqui, reforma radical. Os reformadores anteriores, eles são chamados de cadê você, nome? Protestantes magisteriais. E esse novo grupo, os anabatistas, eles aparecem como reformadores radicais, como protestantes radicais, porque eles vêm bater de frente com a teologia de Lutero e a teologia do Zwinglio. E em que exatamente eles se diferem? Por que eles começam a trazer essa reforma? Eles rejeitavam veementemente o batismo de criança. Porque o que acontecia? Lutero reformou, mas ele nunca questionou a questão de batismo de criança. Porque qual que é o intuito da Igreja Católica quando batiza uma criança? Dizer que aquela criança, desde pequenininha, já está inserida no corpo de Cristo. Ele vai ser cristão, mesmo se ele não queira, mesmo sem a sua escolha. Ele já é batizado, ele já não é mais pagão. Só que na leitura da Bíblia, os anabatistas começaram a ver que o batismo, ele precede o arrependimento. Então, para que a pessoa possa ter arrependimento, ela primeiro precisa ter consciência de pecado. E a criança tem consciência do quê? E eu confesso para vocês o seguinte, nunca tinha escutado falar dos anabatistas. A gente cresce ouvindo falar de Lutero, só que de verdade a gente não vive a doutrina de Lutero. A gente vive a doutrina que os nossos irmãos anabatistas brigaram, lutaram e guerrearam. Porque hoje a gente é uma igreja cristã que não acredita em batismo de criança. E para nós isso é algo tão natural
que às vezes a gente não para pensar quando é que isso surgiu, quando que isso mudou na história. E os nossos irmãos, a gente vai ver que eles percorreram um caminho super árduo para a gente poder ter esse entendimento hoje do batismo como arrependimento de pecados e não como um ritual de inserção de crianças à religião. E aí entra também a questão do livre-arbítrio, entra a questão de predestinação e entre algumas outras questões que a gente vai abordando no decorrer da aula. Mas a principal era essa: eles rejeitavam o batismo infantil e por isso que eles foram chamados de anabatistas. Lembra que eu falei o que significa anabatista? Rebatizadores. Então por que eles eram chamados de anabatistas? Porque eles estavam, a partir do momento que eles criaram consciência de que o batismo infantil não tinha validade, eles começaram a batizar uns aos outros. Diga, David. Eu batizo desde que assim, nessa época, eles não dão data, eles não dão idade. Aqui no estudo eu não achei nenhum assim abordando a questão de idade, mas eles conversavam sobre os assuntos, sobre arrependimento, e se visse que realmente tinha o arrependimento, eles traziam ao batismo. E eles defendiam a ideia de você só faz parte do corpo de Cristo através do batismo nas águas. Eles tinham 3 batismos: batismo no Espírito Santo, vou abaixar esse, senão vai ficar feio. Batismo nas águas e batismo no fogo. Depois eu vou explicar esses 3 batismos. Nós hoje a gente já entende batismo no Espírito Santo, batismo é os mesmos, né? O deles era com fogo, deixa eu ver. Batismo nas águas, no Espírito Santo e com fogo. Joga álcool e taca fogo. Eu vou achar aqui depois os batismos. Batismo no Espírito, batismo nas águas e batismo com fogo. E aqui é até interessante depois, se a gente tiver tempo, abrir sobre os entendimentos de batismo com fogo, né? Eu cheguei a fazer o estudo já aqui na Igreja do Batismo com Fogo, não sei se vocês se lembram, e a gente tem 2 vertentes, né, de entendimento, o que é o batismo com fogo. Mas vamos seguir. Os protestantes radicais, eles começaram a fundar comunidades cristãs e eles eram adeptos do pacifismo cristão. Ou seja, eles não mais pregavam a questão da espada, de você tentar impor o seu pensamento com espada, com punição, com fogo. Eles eram pacifistas, tá? Continuando. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam, não consideravam, não acreditavam na forma de pensar do constantinismo e do agostinismo. O que era isso? Vamos lembrar? O constantinismo foi quando o imperador Constantino inseriu igreja e Estado. E aí ele se inseriu na igreja e aí começou a mandar na igreja e no Estado, e aquela mistura. E o agostinismo, não chega a ser uma corrente, mas os pensamentos de Agostinho. Agostinho pensava sobre a predestinação, ele dizia que só era eleito quem Deus queria, e eles, na leitura da Bíblia, eles falam, né, os anabatistas, como eu posso crer num Deus que já estipulou quem vai ser salvo e quem não? Quando ele conta a parábola da festa, vocês lembram da parábola do banquete? Que ele manda chamar todos que quiserem vir participar. Né? E aí chama os ricos, eles não querem, falou assim, então chama todos os pobres, todo mundo que quiser entrar vai ser bem-vindo no meu banquete. Isso aí é uma forma do que é o reino, né? Então eles não acreditam que Jesus tinha essa coisa da predestinação, você já é escolhido para ser salvo e aquela pessoa vai lutar e não vai ser salvo nunca. Eles não acreditavam nessa questão. Eles foram os antecedentes de Armínio.
porque Armínio surge depois de muito tempo dos anabatistas, trazendo esse assunto, né, à baila para conflitar com Calvino. Calvino vem bem antes, Armínio vem bem depois, contestando a teologia de Calvino e quebrando essa questão de predestinação. Mas os anabatistas já vinham abrindo o caminho para que chegasse onde nós estamos hoje. Achei muito interessante, porque a gente nunca ouviu falar dos anabatistas. Como pode, né? Como pode? E eles que pavimentaram o nosso caminho. A gente ouve falar de Calvino, a gente ouve falar de Lutero, a gente ouve falar de Armínio, mas os anabatistas meio que ficou perdido na história, né? Mas não por nós, porque nós nunca mais esqueceremos dos anabatistas, né alunos? E vamos falar sobre eles. A reforma radical incluía três subgrupos distintos: os anabatistas, que é quem nós estamos falando e onde vai ser a ênfase principal, os espirituais ou espiritualistas e os racionalistas antitrinitários. Acho que você já deve ter ouvido falar desse nome. Eu já ouvi, nunca parei para estudar. O ruim é que esses últimos dois começaram a pegar teorias dos anabatistas e misturar, e trazer uma mistura, um sincretismo religioso. Começaram a trazer coisas de outras culturas, e aí, quando foram ser analisados, todo mundo entrou no mesmo bojo de hereges. Até os anabatistas que não estavam trazendo heresias, mas foi considerado como herege. Eu estudando fiquei pensando, como é que pode Lutero ter estudado tanto, escrito 95 teses, ainda considerar os anabatistas como herege, porque eles estavam batizando adultos, porque acreditavam no batismo de arrependimento. Ele não conseguiu ter a mente iluminada nesse sentido. Olha que coisa. A mente dele não se iluminou nesse sentido. Ele morreu defendendo o batismo de crianças. Tanto ele quanto o Zwinglio, que foram os dois protestantes maiores lá na Europa, né? Cada um no seu país. Que coisa, né? Eu fiquei olhando e falei, mas como que eles puderam ficar com a mente tão fechada nesse sentido? De adulto. Ele era a favor de batismo de criança. Você acredita nisso, irmã Márcia? Também fiquei passada quando eu li. Lutero, eu esperava mais de você, Lutero. Ah, meu Pai do céu. Quem começou esse movimento foram dois líderes chamados Balthasar Rubmeier e Menno Simons. Eles eram criados na época do Zwinglio em Zurique. Eles eram irmãos suíços. E o que mais pesou para o Zwinglio é porque esse último, os dois, mas esse último, ele era chegado mesmo de Zwinglio, de ser próximo, de ter sido ensinado por ele, de ter sido cultivado por ele. Hoje eu estava vendo a crítica de um pastor, ainda não sei até onde vai, mas em partes eu concordo muito com ele. Ele estava falando sobre a questão da reforma protestante, como isso abriu portas para todo mundo protestar sobre tudo. Aí você vê que dentro da própria linha protestante vieram outros que protestaram contra eles. Então abriu-se assim uma porta para as pessoas pensarem e começarem a protestar, e muitos ficarem presos na soberba, e por causa da soberba começarem a promover coisas terríveis que a gente vai ver daqui a pouco. E aí o Balthasar e o Menno Simons, eles começaram a protestar contra essas posições que a igreja reformada ainda possuía. E aí Zwinglio começou a persegui-los, a impedir e demandar esforço para impedir daquela, não, vou chamar de heresia, mas você sabe que não é, que aquela heresia se propagasse. Aí sabe, esse dogma, né? Aí sabe o que ele começou a fazer? O Zwinglio, ele se uniu com o Estado e formulou leis para prender e matar os anabatistas. Aquilo que eles criticaram da Igreja Católica,
eles estavam fazendo pior, não foi nem igual. Porque dizem que a quantidade de anabatistas que foram mortos foram maiores do que todos os cristãos durante os 15 séculos lá da Igreja Católica de perseguição. Imagina. E sabe qual que era a punição deles? Eles eram mortos, na maioria, no terceiro batismo. Conseguiram imaginar o que seria o terceiro batismo? Entendeu? Entendeu, Nai? Entendeu? Entenderam? Como que eles eram mortos? A gente já batizou criança. Vocês querem batizar de novo? Então vocês vão morrer sendo batizados. Afogamento. Eles eram amarrados e lançados no rio para morrerem afogados. E é o que eles chamavam de terceiro batismo. Quando não, fogueira, e quando não, esquartejamento vivo. Nem matava primeiro para esquartejar, esquartejava vivo. E eles queriam de todo pronto de que eles voltassem atrás, que eles negassem, que eles abrissem mão. Você vê como a história, cada vez que eu estudo mais sobre isso, mais o coração vai se movendo, porque hoje a gente vive uma paz, mas a gente vive uma paz que foi pavimentada com muito sangue. A gente vive hoje uma paz que foi pavimentada com muito sangue derramado. Coisas que a gente estava falando antes de começar a aula, as pessoas matando em nome de Deus. E esse grupo anabatista, eles pregavam o seguinte: por que matar, se nós servimos um Deus de amor que quer salvar a todos? Por que perseguir? Por que se enfiar em grandes luxos? Vocês já ouviram falar dos Amish? Vocês já devem ter visto em filmes, já devem ter tido acesso a esse grupo. É um grupo que eles vivem da forma mais humilde que se pode. Eles não têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso a carro, a grandes vaidades, eles têm um código de vestimenta, de comportamento, de estudo. Eles vivem para plantar e colher e se fecham em comunidades isoladas, principalmente nos Estados Unidos. Do Brasil a gente tem os Menonitas, que são descendentes desse último que a gente leu aqui, do Simon, Simon, cadê você? Deixa eu ver, Simons. Ele deixou também uma equipe, uma galera que segue os ensinamentos dele até hoje. No Brasil a gente tem essa equipe, a gente tem desse pessoal. Moram mais no sul do país, tem comunidades Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no centro-oeste, tem uma parte no nordeste, em que eles vivem fora da sociedade. Eles têm um local, uma comunidade, onde eles vivem da maneira como a igreja primitiva vivia lá no começo, dividindo os bens entre si, trabalhando entre si, com humildade. Inclusive, esse grupo, o dos Menonitas aqui no Brasil, já foi reconhecido até pela ONU, por causa das ações humanitárias que eles fazem quando há alguma situação crítica no país. E eles vão para cima, e eles ajudam, e eles fazem. Uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente já ouviu falar deles? Você vê que coisa. E eles existem em grande número, atuantes, reconhecidos pela ONU e aqui do nosso lado. E são pessoas que seguem a Bíblia, têm Jesus como Senhor, e que talvez sejam até os primeiros, como a gente estava falando, sejam até os primeiros a entrar no céu. E a gente nem faz ideia. Esse grupo Amish, não sei se vocês já viram, já passa muito em filme, às vezes eles são até criticados, que o pessoal foge. Não chega a ser aceita que nem dos Mormons, mas eles não permitem muita tecnologia. Aí tem jovem que foge, aí fica falando, tal. Mas eles têm o ensinamento de Jesus como base. Santidade, humildade, comunhão, é uma coisa bem interessante. Tudo oriundo desses homens, dos anabatistas. Aí fica vendo o que mais aconteceu.
esses jovens, esses dois nomes que eu falei para vocês, eles começaram a percorrer o interior das cidades da Suíça, da Alemanha, pregando sobre a necessidade do arrependimento e rebatizando, inclusive, aqueles que já eram batizados pela católica. E aí foi aí que começou a despertar a ira da igreja, porque assim como acontecia no tempo de Jesus, que a multidão seguia João Batista e Jesus para se batizar, estava acontecendo com eles. Multidões estavam deixando e seguindo os anabatistas e se rebatizando. E aí começou-se então o que eu já falei sobre a morte por afogamento. Meu Deus. Félix Mans, um dos alunos mais brilhantes de Zwinglio, ele foi julgado e foi afogado na presença do próprio mestre. Que tristeza, né, minha gente? Eles foram considerados como hereges. Agora, por quê? Como um grupo rebelde, perigosíssimo. Pessoas que só pregavam a paz, não pegavam a espada na mão, não queriam fazer parte do sistema. E foram considerados assim pela autoridade da igreja e do Estado. Aí fica o negócio. Aí um pequeno grupo dentro dos anabatistas resolveram recorrer à espada. Aí vai ganhando o nome, né? Eu estava lendo aqui pensando, é igual às igrejas. Pentecostal, neopentecostal, a gente tem um trabalho sério, mas por causa de alguns que aparecem aí fazendo palhaçada, todo mundo leva nome, né? Aparece um tal de King the Power. Aí você fala assim, poxa vida, e descredibiliza todo mundo, né? Eu estava ouvindo a crítica de um jovem, um cantor pop, ele é bem conciso naquilo que ele fala. Ele estava falando assim, por que esse pessoal ganha tanto palco e é tão visto? Às vezes é por nossa própria causa, porque o próprio cristão dá ibope, mesmo que seja o negativo, criticando, falando, olha aí, olha aqui, é falso, olha aqui, e faz vídeo e vai divulgando. E ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, eu falei, olha aí, é verdade. Aí enquanto você está criticando, aquele que está sendo criticado, ele está recebendo mais convites para pegar igrejas, está recebendo convite para ir em podcast, está ganhando voz, está ganhando ibope, o nome está crescendo, quando pregadores sérios não ganham o holofote que deveria ganhar, como uma pessoa como essa ganha. E a culpa é nossa mesmo, que se alimenta daquilo. É mestre de fazer gente que não ficar famoso. Olha o Caneta Azul. Mas eu acho terrível. É terrível. Eu acho terrível um adulto fazer o que faz com a criança, porque é uma criança. Pregando, não deveria nem dar oportunidade. Tinha que ser Jesus mesmo. Ele já começou o seu ministério com 30. Você quer pregar? Vem aqui, senta, vamos estudar, vamos aprender. Porque ele pode se tornar uma pessoa muito grande, mas por enquanto no caminho está imaturo. Aí você vê adulto, está sendo exposto. Criticando, metendo pau. O que você está fazendo de diferente dele? E é bem complicado, né? Bem complicado. Mas enfim, aí você vê que não era muito diferente, né? Não era muito diferente. Vai ganhando palco gente que não deveria. Voltando para cá. Depender de mim, não recebe um like, porque eu nem compartilho, nem paro, nem curto, nem faço nada. Os primeiros anabatistas, eles adotaram grandes doutrinas do cristianismo, como acreditava na Trindade, na humanidade e na divindade de Jesus Cristo. Eles defendiam a salvação somente pela fé, a autoridade final e definitiva das Escrituras e o sacerdócio de todos os crentes. O problema era que achava que os protestantes magisteriais, quem são os protestantes magisteriais? Falei lá no começo, o Lutero
e o Zwinglio, que começou tudo isso, e todos os seus seguidores que vêm após. Eles tinham contra eles que eles não tinham ido suficientemente longe com os princípios protestantes praticados e que estavam atolados no constantinismo e no agostinismo, que é aquelas duas situações que eu falei com vocês. Ainda estavam envolvidos com o Estado e ainda estavam com algumas doutrinas trazidas por Agostinho. Enfatizavam a escolha pessoal, que cada pessoa tem direito da sua escolha, e o discipulado, ensinar as pessoas, discipulando, ensinando as pessoas, e procurava reconstituir a igreja segundo as diretrizes do Novo Testamento. Te pergunto, que erro tem nisso dos anabatistas? Eu particularmente não enxergo nada errado. Mas foram perseguidos, hereges, heréticos, não vejo heresia neles. Baltazar, o primeiro nome que eu falei, morreu queimado numa fogueira em Viena. 3 dias depois, a sua esposa foi condenada ao afogamento no rio Danúbio. Ele era considerado muito radical e perigoso, perigosíssimo, pelas autoridades religiosas e civis em todas as partes da Europa, porque ele tinha sido um grande estudioso católico, tinha um grande nome e a sua conversão estava arrastando muitas pessoas junto com ele. Por isso que ele era considerado muito perigoso, porque ele estava quebrando, mais uma vez, a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Que coisa, meu Pai do céu. Ele começou a pregar e publicar sua oposição ao batismo infantil. Ele foi muito, muito ferrenho contra o batismo infantil. E às vezes a gente olha hoje e fala, isso é tão normal, mas à época não era. Sempre precisa ter alguém que levante primeiro a bandeira, Ele foi o primeiro a levantar a levantar essa bandeira e lutar de uma forma mais enfática. Teve uma vez que ele foi a uma igreja em Hubmeier, num domingo de Páscoa, e batizou 300 adultos usando um balde. Aí que começou o batismo também de aspersão. Não tinha o rio, mas ele batizou os adultos usando o balde. Meu Deus do céu. E foi antes de ser morto, ele chegou a ser preso, a ser torturado. O Zwinglio obrigou ele a fazer uma carta de retratação. Ele fez, só para poder fugir e continuar ensinando mais pessoas. Quando o Zwinglio viu que ter sido preso, ter apanhado, ter feito a carta, não fez ele parar, mandou matar. É a perseguição, minha gente. Isso aqui eu quero ler para vocês. Esse cidadão que eu estou falando, Hubmeier, ele criticou duramente a coerção do pensamento e a imposição de crenças à base da espada. Aí ele escreveu dizendo assim: os inquisidores são os piores de todos os hereges. Já pensou você chamar a principal igreja de herege? Corajoso. Porque, contrariando a doutrina e o exemplo de Jesus, condenam os hereges à fogueira. Porque Cristo não veio para trucidar, matar e queimar, mas para que as pessoas vivam em abundância. Tem algum erro nesse pensamento dele? Tá certo, E ele conclamou as autoridades religiosas, em especial, a empregar somente a palavra de Deus contra aqueles que consideram hereges, e esperar e orar pelo arrependimento em vez de matá-los. E mesmo assim ele foi morto, mas ele deixou um legado de ensinamento, Ele dizia que a forma como a igreja perseguia e matava não era aprovado por Jesus e nem pelos seus apóstolos. E isso é uma grande verdade. Imagina se fosse Jesus à época. Pedro, vocês se lembram quem? Já dei Poxa vida, eu dei a resposta no começo da pergunta, que droga. Que nem aquela pergunta, Qual é a cor do cavalo branco do... meu Pai do céu.
Mas vocês se lembram que um dos discípulos pegaram a espada e tentou resistir à espada? E aí ele foi e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome do servo era Malco. Foi Pedro, foi? Foi, né? Nossa, Mas eu tinha dado a resposta. Foi Pedro, pegou a espada. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, se tu tivesse me esperado. Restaurou a orelha no lugar. Ainda disse: se você tivesse esperado, Pedro, eu tinha respondido que meu pai enviaria legiões de anjos para me proteger. E por que Jesus tinha essa certeza que o pai enviaria? Lembra que eu falei tanto na pregação, quanto eu mandei no áudio dos 21 dias, na semana da Páscoa, que quem estava com Jesus no Getsêmani, ao lado dele enquanto ele chorava? O anjo do Senhor o consolava. Então ele tinha certeza que ele tinha anjos ao redor dele. Então Pedro não precisava se preocupar. É igual aquele episódio de Eliseu lá em cima do monte e o seu servo. Chega um monte de soldado em volta da casa. Imagina a cena, a casa dele era no alto do monte. Aí os soldados cercam toda a casa. Viemos te levar preso. O servo dele fica doidinho. Agora já era, Eliseu. Eu acho que ele ficou correndo de um lado para o outro. Igual o meu obreiro. Gente, contar isso aqui para vocês. Acho que eu nunca contei aqui. Segunda igreja em Manaus. No meio da Zona Leste. O que aconteceu? O cidadão foi solto da cadeia. E ele tinha matado o pai de uma galera que ficava da favela atrás da igreja. Foi solto da cadeia, pegou o ônibus, foi direto para lá e ficou do lado da igreja. A igreja era assim, ó, em cima do morro. Aí ele ficou do lado do baldio, do lado da igreja, provocando a família que estava lá embaixo. Já estou solto, já estou solto. Começou o culto. E ele ficou lá no poste, do lado da igreja, assim, ó, se valendo de que ninguém ia mexer com ele, porque ele estava na frente da igreja. E lá em Manaus, até a época, a igreja era um ambiente santo, solo santo. Teve uma vez na Zona Leste que eu fui embora e a porta ficou aberta da igreja, com tudo. Quando eu cheguei no outro dia, eu falei: meu Deus, a porta não estava só destrancada, ela estava aberta, literalmente aberta. Eu fui puxar na filmagem, assisti a noite inteira. Eu falei: eu não vou nem entrar no salão. A alma já foi gelada assim, ó. Eu não vou nem entrar no salão para não ver o que levaram. Ai meu Deus, ai meu Deus. Puxei a câmera, falei assim: eu vou assistir na câmera, depois eu vejo o que eu faço. A noite inteira, o único cidadão que entrou foi um gato. Entrou e saiu. O gato entrou, deu uma volta, olhou e saiu. Ninguém mexeu na igreja. Quando eu desci no salão, estava tudo no mesmo lugar. Solo sagrado, ninguém mexia com a igreja. E ele estava ali na frente se valendo de que ninguém ia mexer com ele. 6h, igreja lotada, começou o culto. Está lá os irmãos adorando. Glória, glória, aleluia. Na hora que eu desço para iniciar a palavra, a gente só escuta o barulho. Pá, 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 pá. Aí me vem o obreiro lá de trás. Eu tenho que representar a cena para você. Olhei pra cara do obreiro. Meu Deus. Esse não quer ir pro céu. Ai. Exatamente. Fique em paz. Não precisa baixar ninguém. Precisa baixar ninguém. Fecha todo mundo os olhos. Vamos deixar a presença de Deus encher esse lugar. Aí eu tinha segurança, porque Zona Leste era perigoso, eu tinha segurança. Chamei ele e falei: ó, não quero saber o que aconteceu. Se morreu ou se não morreu. Quando acabar o culto, não quero nada na frente da igreja. Aí ele saiu correndo para lá. E aí queriam sair para ver os curiosos. Ninguém saia! Ninguém! O vidro quebrou. Aí voou estilhaço, pegou na perna da obreira. A obreira: ai, o tiro! A obreira correndo para lá com a perna com tiro. Tiro nada, foi só o vidro que passou assim, ó, e sangrou um pouquinho. O tiro! O obreiro correndo para cá: abaixa que é tiro! E o homem morto lá na frente. E eu: Jesus, o que você faz agora? Calma, povo de Deus, calma.
Cantamos, mas eu acho que foi coisa de Deus mesmo. O povo controlou, sentou, fiz o culto normal, fiz todo o culto. E os obreiros, só vendo os obreiros correndo para lá e para cá. Daqui a pouco chegou a ambulância. Chegou a ambulância, botaram o homem na ambulância, foram embora, os obreiros pegaram o balde, lavaram. Quando acabou o culto, o pessoal saiu, não viram, foi nada. Eles não entenderam nada do que aconteceu. Porque não tinha mais nada ali. Falei, graças a Deus. Mas é tanta coisa que a gente vai passando. Não, eu falei para ele, não quero um vestígio. Só tinha o vidro quebrado, porque a bala realmente bateu, mas não pegou em ninguém. A bala bateu no vidro, quebrou o vidro pegou na perna da obreira, o obreiro gritando, correndo para cá, o segurança correndo para lá, e eu não com o microfone na mão, calma, por de Deus. Eu só sei que foi uma multidão, tinha umas 200 pessoas na igreja, controlando a multidão, calmou, quando acabou, saíram todo mundo em paz, não tinha mais nada lá. Subiu com um 38 e descarregou o 38 nele. O filho do que morreu. Aqui também é legal a gente falar. Esse grupo do Anabatista, eles também concordavam com a questão da ceia do Senhor. Eles concordavam com o Zwingli e se opunham a Lutero. Lembra qual era a diferença? O que Lutero pensava da ceia? O que Zwingli pensava da ceia do Senhor? Um era símbolo, o outro era consubstanciação. Lutero acreditava que realmente transformava-se em corpo e sangue, e Zwingli que era um símbolo, representava. Os anabatistas também acreditam na representação, não na consubstanciação. O que mais podemos falar aqui? A época diferente da Igreja Católica, que conseguiu formular robusta teologia, registrando, né? Os anabatistas, eles não se preocupavam em registrar. Então, o começo da história não tem muita coisa escrita, porque eles não se dedicavam a isso. Eles queriam voltar à simplicidade, sem precisar de anotações e coisas. Mas lá na frente, já na figura de Menno Simons, e tem um outro cidadão aqui que eu já vou achar. E o próprio Hubmaier, que eles começam a registrar a teologia que eles defendiam. Começaram a formular a questão da teologia sistemática. Lembra o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é quando se escreve de assuntos com títulos, temas. Esse tema, é a teologia sistemática. É o que a gente estuda aqui, né? A gente tem um título e aí tem o estudo sobre aquilo, né? Então, eles não tinham isso. Aí já nesse cidadão começou-se a escrever sobre isso. Aí aqui é interessante eu ler para vocês o que eles defendiam sobre Jesus Cristo e a graça para a salvação. Olha como eles acreditavam na salvação. Veja se tem semelhança conosco. Traz para mim também, Ana, por favor. Ouvir a palavra de Deus, assumir a culpa do pecado, crer no Evangelho de Cristo, confessar os pecados e arrepender-se, confiar somente em Cristo para a salvação, comprometer-se a viver segundo os mandamentos de Cristo, ser batizado na água, que é o batismo externo, participar da vida da igreja, inclusive da ceia do Senhor. Com essa experiência, Deus concede as dádivas do perdão e do Espírito Santo, que é o batismo interno, vê como eles acreditavam? E com isso a pessoa se transforma em crente. Somente os realmente convertidos devem ser membros de congregação cristãs. Essa aqui é uma raiz mais profunda das igrejas que eu conheço, principalmente na Batista. Não sei se vocês já conheceram, já frequentaram, já foram, já ouviram falar. Mas a Batista, por exemplo, só oferta e dizima quem faz parte da congregação. Se você vai visitar, eles dizem, você não tem, ó como eles falam, pelo menos o pastor da igreja da Batista do meu pai, ele fala assim, você não tem o privilégio de ofertar nessa igreja.
O privilégio de ofertar nessa igreja é para os membros desta congregação. Eles são bem assim. Para ser, mesmo que você seja de outra igreja. Mesmo que seja de outra igreja. Eles não incentivam e não aceitam doação de pessoas de fora. Você tem que ser membro da congregação. Então, a congregação vive exatamente dos membros da congregação, sem receber nada de fora. Eles têm isso muito enraizado. A fé, ela antecede o batismo. Isso parece muito com a gente, né? A pessoa tem que ter primeiro a fé para depois se batizar. Caso contrário, as pessoas acharão que são crentes genuínos simplesmente porque foram batizados na infância. Aí ele vinha e argumentava forte nisso. Ninguém deve ser batizado com água sem antes ter confessado a sua fé e conhecido sua situação diante de Deus. E isso a gente também concorda, né? Aí ele vai ter várias outras coisas que ele vai defendendo, mas achei interessante aqui enfatizar as doutrinas dos batismos que ele tinha. Agora eu achei aqui, ó. Não é com fogo não, é batismo no sangue. É o batismo no Espírito, batismo na água e batismo no sangue. Aí aqui difere um pouco do que a gente acredita. O que era cada um? O batismo no Espírito é em primeiro lugar. É a iluminação interior do coração, realizado pelo Espírito Santo, mediante a palavra expositiva de Deus. Então, o que eles entendiam? A primeira pessoa tem um contato com Deus, Espírito Santo, muda o seu interior, é tocado no seu interior. Depois dessa iluminação interior, é que vem o batismo nas águas, que é um testemunho externo e público do batismo interno no Espírito Santo. Isso aqui vai dentro do que a gente também acredita, né? A gente acredita, tem um... Voltando. Por que às vezes acontece da pessoa que está no mundo ter mais paz do que a pessoa que está na igreja? Porque lá no mundo ela já está na mão do diabo. O diabo não vai querer incomodá-la. Vai querer fazer que tudo fique mais cômodo para ela continuar ali. Porque quanto mais tempo ela ficar ali, sem abrir os olhos... Porque a maioria das pessoas procuram a Deus quando? Na dor. Quando está passando algum problema, uma situação muito difícil, que não conseguiu... Então, Deus é a última ratio, minha última procura, a última porta que eu bato. Então, o inimigo ele vai tentar deixar a pessoa cada vez mais cômoda para que ela não vá procurar Deus. E quando ela vem procurar Deus, aí ele vai tentar para que a pessoa abandone a sua vinda para o Senhor, né? Mas é por isso que tem que ter aquela plena consciência. Eu aceitei Jesus e dele eu não abandono. Imagina esse pessoal aqui, Ana Batista. Eles são de Jesus. Eu entendi que é o batismo de arrependimento que tanto João Batista fez quanto Jesus fez. A gente não vê ninguém batizando criança. A gente vê Jesus não sendo batizado por João Batista quando ele era pequeno. Pelo contrário, foi Simeão que levantou ele no alto e apresentou no templo, dando graças a Deus que os olhos dele viram o Salvador bebezinho. Então eles analisaram as escrituras, eles ficaram firmes. Não, eu entendi que é assim. Imagina, às vezes eu fico pensando, irmãos, se chega um momento desse pra gente, será que a gente consegue manter até o fim a nossa confiança? Não abandono, essa é minha convicção. Aquela época se fazia pessoas muito mais convictas, né? Eram muito mais convictas daquilo. Hoje em dia a gente vive uma sociedade muito volátil, né? E para tudo isso, é para tudo. Você não encontra mais pessoas tão leais aos seus princípios, né? Negociam muito os seus princípios, são negociáveis, né? Mas voltando para cá, então o batismo na água a gente já viu que é um testemunho externo e público, o que se assemelha, né, com o que a gente aprende e defende nos dias de hoje. O segundo. E aí depois vem o batismo do sangue. Deixa eu achar aqui, batismo com sangue, batismo com água, cerimônia. O batismo no sangue é a mortificação diária da carne até a morte. Eles entendiam que só alcançava a santificação completa quando morria. Antes disso,
você tinha que estar mortificando a sua carne todos os dias. E eles chamavam de batismo de sangue. Oi? Só que a gente não chama de batismo de sangue, né? Mas a gente entende também que é mortificando a carne todos os dias, né? A gente entende isso, principalmente quando a gente lê as cartas paulinas, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. E eu não sei se eu já entrei nesse mérito com vocês de uma forma na igreja, mas eu entendo muito que tem coisas que são frutos da carne e a gente vai ter que matar diariamente. Não é um demônio que coloca, é a inclinação da carne. Já falei, aqui já falei vasta, né? Várias e várias vezes já falei sobre isso. Sobre o fruto da carne. Fruto do Espírito ainda não fiz aqui. Não. Fruto do Espírito eu nunca entrei, eu já expliquei, mas nunca fiz uma série de estudos para a gente mergulhar mesmo fundo em cada um, né? Mas já falei em cultos, explicando bem rápido, mas bem rápido. O dia que Deus permitir, se Ele permitir, eu ainda quero fazer a série de estudos da armadura de Deus, que é muito bom, dos frutos do Espírito e dos frutos da carne, que também é muito bom. Pode ser na quinta e pode ser no sábado. Tempo que não falta, né? O ponto mais alto da teologia de Hubmaier, não sei se eu estou falando certo, mas eu vou falar assim, tá? É um nome suíço, então eu estou falando americanizado, me perdoe se estiver errado. É a crença fervorosa. Ele acreditava que a vida cristã autêntica começa por livre escolha do indivíduo em resposta ao ato gracioso de Deus em Jesus Cristo. Isso a gente também acredita, né? Contrário ao que Calvino falava, que é predestinado, eles chamam de graça. Vocês já ouviram falar isso? Graça irresistível, graça resistível. Né? Aí uma discussão bacana que a gente pode entrar mais lá na frente quando a gente entrar no Armínio, a gente vai trazer os 5 pontos do calvinismo e conflitar com o que o Armínio entrou debatendo esses 5 pontos maiores do calvinismo. Isso é legal para amadurecer a nossa fé e a gente poder definir qual é o nosso lugar. Em geral, os dois existem e se convivem. Mas aí a gente precisa ter coisas definidas dentro da gente, né? Para clareza daquilo que a gente vai seguir. Porque às vezes a gente está tão misturado que às vezes não sabe nem o que é que está seguindo mais, né? É igual o torcedor de time, como é que chama? Que é aquele que torce para todo tipo de time? Bandeirinha. A gente não pode ser bandeirinha na fé, né? A gente tem que ter um bom entendimento. A Bíblia nos ensina que a gente tem que servir ao Senhor com entendimento, né? Então, se a gente não tiver esse bom entendimento, aí ele defendia isso, que os homens eles eram livres para responder ao chamado de Deus. E ele batia muito a questão do batismo infantil por conta da presunção, já presumia de que a criança era salva, sendo que a pessoa pode crescer e ter a sua liberdade de vontade. Olha o que ele escreve. Ora, o ser humano pode também se ajudar pelo poder da palavra ou pode deliberadamente rejeitá-la. Depende dele. Eu também acredito nisso. É por isso que se diz, Deus o criou sem a sua ajuda, mas precisa dela para salvá-lo. E Deus realmente precisa. É só a gente ver na própria Bíblia, o jovem rico. Eu falei do jovem rico, acho que na sexta-feira. Ele esteve na presença do mestre, perguntou, falou, pediu orientação, o mestre respondeu e ele resolveu não seguir. Só vende tudo que você tem e dá aos pobres. É simples. Quer me seguir? Vende tudo que tens e dá ao pobre. É quando a gente abre a explicação de que existem mandamentos pontuais. A gente tem os 2 grandes mandamentos. Vamos lembrar quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo
como a si mesmo. Só que a gente também vai ter mandamento pontual, que Deus vai mandar para um, mas não vai mandar para o outro. Deus mandou para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres. Só que ele preferiu não obedecer. Então ele não quis obedecer porque ele não era predestinado à salvação? Não, foi a escolha dele. Foi a escolha. É que nem Judas. Judas ele já era predestinado a trair? Não. Todos eles foram tentados. Todos eles foram tentados. Na sua própria concupiscência. Mas, dentre os 12, encontrou-se em Judas aquele que escolheu receber as moedas de prata. Mas por quê? Porque a gente já vê que o coração dele era avarento. O coração dele já era inclinado para o dinheiro. E aí encontrou-se nele a oportunidade. É igual Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. Deus ele vem fazer a visitação no jardim do Éden. E aí ele já sabe que eles pecaram, já sabe que eles estão escondendo. Mas ele pergunta: Adão, cadê você? Eu vejo ali uma oportunidade de Adão se apresentar e falar: me perdoa, eu errei, eu pequei. Só que ele prefere chegar na presença de Deus e falar: ó, a mulher que tu me deste, eu nem lhe pedi mulher nenhuma, tu me deu. E ela, eu nem queria. E ela, aí você vê. Aí a gente costuma ensinar, irmãos, que depois disso, Deus nunca mais deu ninguém para mais ninguém. Cada um procure o seu. Que eu não quero ouvir isso nunca mais. A mulher que tu me deste, o homem que tu me deste. Você procure o teu e aí você vai orar e para Deus abençoar. Mas o que a gente ensina para os solteiros, vocês que estão solteiros, não cai nessa de, Deus tem preparado a minha Rebeca, Deus tem preparado o meu Isaac. Não esquece, deixa eu só concluir esse pensamento, a senhora já pergunta. Por quê? Porque não existe, Deus não tem preparado uma tampa pessoa. Eu já tenho, não, ali são almas gêmeas que se encontraram. Não, o mundo gosta de florear dessa maneira. O mundo gosta de florear dessa maneira. Então como é que eu escolho a pessoa com que eu vou casar? Eu tenho que ter uma lista das coisas que eu quero que tenha na pessoa. E aí eu vou ver se a pessoa que eu encontrei se encaixa nessa lista. Não é? Beijo, tchau, amigo. E mais, enxergou alguma coisa aqui, principalmente defeito, que sabe que não vai conseguir conviver, não entra na ilusão de que vai mudar essa pessoa, porque ela não muda. Não muda. Eu vou orar na convivência, mas vai melhorar. Não vai. Tem que entrar já sabendo. Tem que já começar o relacionamento conhecendo. Por isso que o tempo de namoro, tem gente que fala, cristão não deve namorar. Eu não acredito. Eu acredito que deva sim, porque é um tempo que você vai conhecer. Talvez não ter um contato físico tão intenso é o melhor, para não cair em tentação. Principalmente quando é jovem, né? Que o hormônio está 1000 por hora. Encostou, já pegou fogo. Já queimou, né? Principalmente nessa época. Se dar tempo de conhecer. Conversar, conhecer princípio, porque não adianta falar, eu casei e não sabia, não adianta, os sinais já estavam ali, talvez a pessoa não quis ver, não quis enxergar, achou que entraria e depois que casasse iria mudar, e não vai mudar, não muda, e eu ainda digo mais, piora. A solução para esse casamento é morrer. O Augusto é radical, né? Por isso que não precisa ter pressa. Não precisa se agoniar para casar, porque tudo que é feito com muita pressa, com muita agoniação, é bem complicado. Mas voltando para cá, voltando para os anabatistas, né? Voltando para a questão de escolha, eles defendiam que o ser humano tem sim a sua escolha, ele pode receber ou rejeitar, ele pode querer ou não querer. Para Hubmaier, ao pecar, Adão e Eva
perder o livre-arbítrio. Olha como ele entendia que era o livre-arbítrio. Adão e Eva perderam o livre-arbítrio quando pecaram e caíram na escravidão do pecado, comprometendo toda a humanidade. E o livre-arbítrio voltou ao ser humano quando Jesus morreu na cruz. Eles entendiam dessa maneira. Interessante, né? Então eles entendiam que quando Adão e Eva pecou, perdeu-se o livre-arbítrio, caiu na mão do inimigo. E agora está na mão do inimigo escravizado. E se a gente for lembrar, faz bem sentido, né? Quando Jesus morre na cruz, o livre-arbítrio volta. Ele reconquista o livre-arbítrio, que os teólogos chamam de graça preveniente ou graça resistível de Deus. Ele chama de livre-arbítrio que volta ao ser humano. Ele também alegava que a eleição e predestinação divina se baseiam inteiramente na presciência de Deus sobre quais indivíduos corresponderão à graça e de como o farão. Eu também acredito nisso. O que eu acredito dentro de predestinação? Não que há uma vontade já estabelecida de Deus, mas Deus ele é presciente. Eu já falei com vocês isso inúmeras vezes. Deus ele conhece todas as vertentes do ser humano. Deus ele conhece todas as minhas possibilidades de escolha por causa da sua presciência. Ele é o único que conhece o futuro. Então, eu vou dar o exemplo do Augusto. Ele conhece o Augusto e ele sabe o que o Augusto vai escolher e o que não vai. Ele já sabe. E em amor, olha como eu entendo. E em amor... eu pulei, né? O que a senhora ia perguntar, já volto. E em amor... ele tenta alertar para que Augusto não tome aquela decisão que ele sabe que vai tomar. E ele vai colocando recados, sinais, para tentar que Augusto não faça. Mas aí ele conhece, se Augusto escolher para isso, vai ser isso. Se Augusto escolher para aquilo, vai ser aquilo. Mas eu particularmente não acredito que ele coloque e fale, agora você vai fazer isso, ponto final. Mas eu acredito que ele colabora o máximo para que a gente tome a decisão correta. Para que a gente tome a decisão certa. Mas isso é uma crença individual, ou não? Vamos chegar lá porque eu ainda estou construindo o pensamento. Quando a gente chegar lá nas teses de Calvino, que eu vou lendo mais coisas, aí eu acho que a gente vai conseguir ter um pensamento para fechar isso de vez. Mas o que eu acredito de tudo que eu já li até hoje, eu continuo acreditando na presciência de Deus, assim como esse cidadão. Mãe Márcia, me perdoe, pergunte o que a senhora ia falar. Isso aí é uma crença judaica, uma mulher chamada Lilith, que na verdade não é uma mulher. Lilith é um espírito, é um demônio. Como é que eu vou explicar? Ela não tá em livros apócrifos? Não é nem livros apócrifos. Lilith também, mas Lilith ele aparece dentro da cultura de Cabala dos judeus. E aí ela é conhecida como espírito da morte. Diz que, ó o que a cultura judaica fala de Lilith. Antes de Eva, Lilith foi a primeira mulher, só que ela não... meu pai, eu tenho vergonha de falar essas coisas, mas eu vou falar. Ela não era submissa a Adão e não aceitava ficar na parte de baixo no momento do coito. Deu para vocês entenderem? E por causa disso, já começou a dizer, e por causa disso, Adão a desprezou e ela virou um demônio, e foi rejeitada por Adão e virou um demônio da morte por causa disso, porque ela não aceitava essa submissão. Após isso, Deus fez Eva. É dentro da cultura cabala isso aí. Mas Lilith, na verdade, nunca foi vista. Eu tenho anotado no meu esboço o que realmente é o nome Lilith, entendeu? Oi. Não, é só quem é dentro dentro do esoterismo judaico, que é a cabala. Que
Que aí diz que filho de Lilith é Caim, por isso matou Abel. É verdade. Por isso que a competição entre os filhos é uma coisa assim. É uma coisa maluca, assim. Se parar pra pensar. É um negócio doido. E dentro do folclore, é um folclore, textos apócrifos e folclore judaico. Que é a origem de todo o mal. Oxe. Alguém tem Bíblia aí? Abre em Isaías 34:14, por favor. Vê aí o que está escrito. No Talmud, na Cabala e na tradição mística judaica. Olha, até que meu cérebro não está muito ruim, eu lembrei, menino. Lê aí. O Talmud é do... Entrarão como as feras daí, e o bode selvagem encontrará o seu companheiro. Os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar e... É isso aí, ó. Eles dizem, agora eu lembrei, eles dizem que na língua original, bode expiatório é Lilith, é o nome Lilith, e eles traduziram para bode expiatório. O que era o bode expiatório? Era quando eles pegavam, lá na época dos judeus, eles pegavam um bode e eles pronunciavam todos os seus pecados para o bode e aí mandava o bode para o deserto para que ele morresse no lugar pelos meus pecados, por isso que era o bode expiatório. E aí esse nome bode expiatório que foi traduzido é Lilith, por isso que é chamado de o espírito da morte. E aí vem toda essa coisa, mas isso aí tem raiz do esoterismo judaico, não é bíblico. É a mesma coisa da gente começar a discutir aqui sobre signo. Eu sou de Libra, Libra tem ascensão não sei o quê. A gente está trazendo o esoterismo e tentando misturar aqui com a Bíblia, entendeu? Por isso, daí que vem isso aí. Mas Lilith está aí também, só que só que não desse jeito que eles ensinam, né? Mas é um nome que aparece também. Eu acho que para hoje a gente não tem muita mais coisa para falar. Nemo Simons, Menos Simons, que é o último grande nome. Não vou discutir as coisas que ele pregava, mas lembrando que todos eles deixaram raízes que se propagam até os dias de hoje, né? Os anabatistas seguiram com muita força. Semana que vem a gente vai ver o surgimento de outros seres pensantes dentro da Igreja Católica e Protestante, e aí o surgimento dos puritanos. Já ouviram falar dos puritanos? E aí surgem, depois da reforma dos anabatistas, aí surgem os puritanos e os batistas. Aí agora entendi por que os batistas dizem que eles são a primeira igreja, e realmente eles são a primeira igreja protestante dentro de toda essa bagunçaiada que teve aí. Batistas vão surgir depois de alguns séculos, mas eles vêm da raiz do anabatistas. Tem. Tem mais a ver com os... tem mais a ver com anabatistas do que com os luteranos, do que com Lutero. E na verdade a gente tem mais a ver com o anabatista do que com o Lutero, né? Você vê que coisa, meu Pai do céu. A gente vai entendendo do decorrer do tempo. Vamos ver o Concílio de Trento. Você tinha falado sobre esse também? Não, você falou de Niceia, né? A gente vai ver sobre o Concílio de Trento. E aí, como que tudo isso aconteceu e como tudo isso... Acho que a gente consegue chegar ainda. Como tudo isso chegou até nós. Mas antes, eu acho que a gente ainda vai passar pelo Armínio. E talvez na aula que vem a gente já consiga discutir as 5 teses de Calvino. Adiantem isso, leiam sobre as 5 teses do calvinismo, as 5 principais teses do calvinismo e como os arminianos rebatem, para que a gente possa já levantar algumas questões na aula que vem. Fale, Dona Evani. Uma coisa para os irmãos que ainda não entendem essa
É. Então é essas raízes, né, que